galerinha, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas dicas de como a gente pode estudar uma nova língua durante esse período de quarentena. E primeiro eu vou falar sobre a importância da gente aprender uma nova língua e como eu faço para estudar as línguas que eu gosto. Então, se você ficou interessado, já deixa aí seu like, se inscreva no nosso canal e pausa que lá vem história! Então, gente, estudar uma nova língua é extremamente importante. Não apenas por uma questão de você se comunicar, porque quando você fizer uma viagem vai ser importante para você se comunicar, mas também por uma questão cultural. Quando você aprende uma nova língua, você não está só aprendendo um sistema linguístico novo, você também está aprendendo uma nova forma de ver o mundo. Isso vai te enriquecer não apenas de forma intelectual, porque você vai estar adquirindo um novo conhecimento de uma nova língua, mas também vai estar te permitindo conhecer uma cultura completamente nova. Então, por que eu gosto tanto de estudar novas línguas, gente? Porque além de história, eu faço também letras, assim. Menino. É porque eu gosto muito de estudar antiguidade. Eu já falei isso várias vezes, e se você não sabe disso, gente, eu sou apaixonada por estudar antiguidade clássica. Eu queria estudar Grécia. Então eu pensei, poxa, acho que eu vou fazer grego. Mas no sistema bonitinho da UF, assim, o sistema nunca funciona bem, abriu o latim. Aí eu falei, vou estudar latim, que aí eu estudo Roma, dá pra estudar, depois eu faço grego. Então eu puxei a matéria de latim. E quando eu cheguei no Instituto de Letras para fazer o latim, eu gostei muito de estudar. E eu descobri que eu gostava realmente de estudar línguas. E eu comecei a puxar todo o período 2 ou mais disciplinas no departamento de letras. E isso já faz 3 anos que eu tô fazendo isso direto. Então, assim que eu terminar a história, eu vou pedir reingresso e terminar letras latim para conseguir essa formação dupla. Por quê? Porque eu descobri que eu realmente gosto de estudar línguas. E como eu estudo línguas? Eu faço um estudo chamado gramaticografia, que é a comparação de gramáticas. Então, para eu estudar o latim, eu não estudo só o latim, eu estudo também o português. Atualmente, eu estudo 4 línguas, o latim e o português, para conseguir fazer essa comparação de gramática, porque quando você estuda o latim, você passa a compreender muito mais a língua portuguesa. E quando você estuda a língua portuguesa, você consegue ver o porquê que a língua portuguesa tem grande semelhança com a língua latina, qual é as estruturas que permaneceram intactas e tal, essa coisa mais acadêmica, mais chatinha, mas assim, eu adoro. E eu estudo também inglês e italiano. Inglês porque eu sempre fiz inglês, faz uns 5 anos que eu estudo inglês. Nunca fiz cursinho, sempre estudei ou na escola ou com uma professora particular. E hoje em dia eu estudo sozinha. E italiano, porque algum dia meu sonho, gente, é conhecer Roma, né? Algum dia eu vou pra lá. E também porque é muito próximo, gente. Se você estuda latim, estuda português, do latim pro italiano, gente, não é nem um pulo, assim, é um passo, assim, linha bem tênue, é bem próximo mesmo. Tanto a pronúncia quanto algumas palavras. Foi a língua que eu acho que mais preservou algumas estruturas Foi uma das línguas que mais preservou algumas estruturas latinas. Então, assim, é muito bom estudar italiano e latim junto. E quais são as dicas que eu deixo pra vocês? A primeira dica é: estude uma língua que você gosta. Mas eu preciso estudar inglês. Gente, inglês é fundamental. Em algum momento da vida de vocês vão precisar sentar o bumbum na cadeira e estudar inglês. Por uma questão até comercial, assim, qualquer tipo de emprego, ter inglês é fundamental. Mas se você não gosta de inglês, não gosta muito de estudar línguas, começa por uma língua que você goste. Stephanie, eu sou apaixonada por espanhol. Estude espanhol. Eu sou apaixonada por mandarim. Gente, meu Deus, língua difícil. Faça mandarim, estude. Por quê? Porque quando você estuda alguma coisa que você gosta, você tem muito mais facilidade. Especialmente se você, assim como é um pouquinho mais velho, né? Mais uma criancinha, né? Porque as crianças têm muita facilidade de aprender uma língua nova por causa do estágio da vida de desenvolvimento cognitivo mesmo. E a gente tem um pouquinho mais de dificuldade porque a gente já formou, né? Essa parte linguística, que eu não sei explicar muito bem, mas que eu sei que existe essa coisa teórica. Enfim.
Faz algo que você gosta. Essa é a primeira dica, gente. Estuda algo que você gosta. Por que algo que você gosta muito, inclusive? Porque a segunda dica é consuma produtos na língua que você gosta. Ah, mas o que seria produtos? Filmes, séries, livros, vídeos, tudo, gente. Jogos. Se você gosta de uma língua, consuma coisas nessa língua. Então, se você assiste coisa dublada, vamos abolir a dublagem das nossas vidas em nome de Jesus, gente. Vamos abolir isso. Porque perde sentido se você assiste uma coisa dublado, para que bata certinho com o tempo que as bocas estão se mexendo, eles mudam várias coisas que perde sentido às vezes. Uma piada de um filme de comédia, às vezes perde o sentido por causa da dublagem. Então, assim, assiste na língua. Ah, mas eu não consigo. Eu comecei agora o inglês, não sei absolutamente nada. Usa legenda. Só que assim, legenda é hábito. Se você só assiste coisa dublada e tem aquela respostinha pronta, ah, eu não gosto de assistir legenda, quer ler filme, é hábito, gente. Se você começar assistindo coisa legendada, daqui a pouco você já vai ter acostumado, você não vai nem reparar mais que tá legendado, você vai se acostumar a assistir filmes e séries assim. Agora, da mesma forma, se você já tem um nível um pouquinho mais avançado, já tem uma compreensão legal, vamos abolir a legenda. Eu comecei a fazer isso há pouco tempo, realmente demorei muito, era muito medrosa. E eu desliguei a legenda, eu aboli ela da minha vida. Tem coisas que não tem como tirar, quando é, por exemplo, uma série de médico. Eu não assisto Grey's Anatomy, só para constar, tá? Não assisto mesmo. Mas The Good Doctor é muito bom. E eu não consigo assistir sem legenda. Por quê? Porque já que é uma série médica, eles falam sobre várias coisas médicas que eu não entendo. Coisas da medicina muito específicas que eu não sei nem em português, gente. Então eu assisto legendado por conta disso. Mas a parte que eles estão se comunicando, assim, falando sobre coisas do dia a dia e tal, aí eu consigo entender. Então, assim, pega uma série que você já tá acostumado, que você já assistiu 2 ou 3 temporadas já. Por quê? Porque você já tá acostumado com a voz dos atores, você já tá acostumado com o tipo de vocabulário, e você já está acostumado com o ambiente. Isso vai facilitar muito quando você tiver que assistir isso em inglês. Ah, mas eu não consigo e tal. Assistir um episódio. Faz assim, assistir um episódio sem legenda, 2 com legenda. Ou 1 sem legenda, 2 com legenda. Porque depois de um tempo você vai ver que assim como você se acostumou a assistir alguma coisa legendada, você também vai se acostumar a assistir algo sem legenda. É por hábito. Você vai perder uma ou outra palavra, mas nada que vai prejudicar a compreensão do geral. Então essa é a segunda dica, consuma coisas na língua que você quer aprender. Deixa eu ver qual que é a colinha. Terceiro, gente, desenvolva seu próprio método. Não existe fórmula mágica de aprender língua, não existe, aprenda a língua em 3 dias, aprenda a língua em 1 mês, em 1 ano. Gente, essas coisas é balela, você nunca vai pegar um método e aprender de cara, assim, cada um tem uma forma de estudar. Então, assim, às vezes, a minha forma de estudar não é boa pra você, você tem uma forma diferente. Então, desenvolva a sua forma de estudar. Por isso que eu falo que é importante você estudar algo que você goste. Porque, você não quer começar pelo inglês porque você não gosta. Começa pelo espanhol, mas estudando espanhol, você vai desenvolver um método para estudar essa língua, que você pode depois aplicar para uma segunda língua. Então, assim, uma terceira língua, no caso, né? Faça o seu próprio método. Qual é o meu método de estudo? É um método que, na linguística, a gente chama de método natural. O que seria esse método natural? Eu estudo a língua pela própria língua. Então, eu não pego uma gramática do português sobre o italiano para estudar italiano. Eu pego uma gramática de italiano em italiano para estudar a língua. Ah, mas eu não sei absolutamente, gente, não sei absolutamente nada em italiano. Eu comecei agora a estudar. Mas eu gosto de transcrever. Então, eu estou transcrevendo a gramática ao mesmo tempo que eu assisto alguns vídeos na internet de pessoas falando em italiano, explicando a língua também. E eu uso essas duas formas. Duas formas. Porque eu me sinto à vontade assim. Porque eu vou estudando a estrutura. Eu estudo gramática, gente. Eu faço, de certa forma, linguística também. Então, assim, eu gosto muito de gramática. Então, eu estudo gramática. Eu transcrevo gramáticas. Eu adoro fazer isso. Se você não gosta mesmo de estudar assim, desenvolva seu método. Da mesma forma que vamos à 4ª dica, que é desenvolva uma rotina de estudo. Gente, vocês nunca vão aprender uma língua se vocês não estudarem ela com frequência. Se você estudar 1 vez por semana a língua,
você vai demorar muito para aprender. Se você consumir todos os dias, nem que seja 15 minutos de algum conteúdo ou de alguma coisa nessa língua, vocês vão aprender de forma muito mais rápida. O inglês é muito mais fácil de assimilar, porque grande parte das coisas que a gente consome no Brasil é em inglês. Se você parar pra ver, os filmes que passam no cinema são de Hollywood, as séries que a gente gosta mais, Game of Thrones, tudo isso tem muito a ver com a cultura, com a língua inglesa. Então, assim, se você quer ir para uma língua mais diferente, seja mandarim, alemão, assim, encontre produtos nessas línguas que você tenha acesso e que você possa ter acesso todos os dias. Ah, eu não consigo estudar 1 hora essa língua, então estuda 15 minutos, mas desenvolva uma rotina de estudo. Ah, mas 15 minutos fazendo o quê, Stephanie? Aí você vai desenvolver o seu método. Qual é a dica que eu dou? Eu gosto de transcrever gramáticas. Só que só transcrevendo gramática, eu vou demorar muito tempo para aprender a fonética, para aprender como se fala as palavras. Então, o que eu faço? Um dia eu escrevo a gramática, levo 1 hora fazendo isso mais ou menos, escrevo um tópico da gramática, e no outro dia eu assisto um vídeo. Então, assim, se esse é o melhor método para você, faz isso, ó. Faz uma parte teórica, uma parte mais prática. Uma parte teórica, uma parte mais prática. Ah, eu gosto de estudar com jogos. Então faz isso. 2 horas de jogos, né? Porque isso é fácil pra quem gosta de jogo. Ficar 2 horas jogando é uma coisa óbvia, né? A dica que eu dou é, se não é uma língua que vocês estão muito acostumados, gente, não muda a configuração do seu celular, tá? Porque eu tenho uma amiga, Nath, eu te amo, tá? Mas ela faz alemão. E ela botou o celular dela no alemão. Só que assim, ela faz alemão há um bom tempo. Mas o celular em alemão ela não conseguiu pegar muito bem, não. E ela levou, tipo, papo de 1 hora assistindo vídeo no YouTube pra conseguir botar o celular de volta no que ela tava acostumada. Então, assim, não muda a configuração do seu celular, do seu computador, da sua televisão pra língua se você não tá acostumado com ela. Vamos devagar, vamos passinho por passinho. Começa colocando vários papeizinhos na sua casa, seja no seu armário, na porta, na cama, com vocabulário, se você acha que assim você vai aprender mais rápido. Mas mexer numa configuração de alguma coisa vai dar muito trabalho se você quiser botar de volta no português ou no inglês, sei lá, qual língua tá o seu celular. Mas assim, não mexe se você não tá acostumado, vamos devagar, tá bom? Então, a quarta dica é, desenvolva uma rotina de estudo. A quinta dica, gente, pra mim é muito importante. Sei que pra vocês talvez vocês não liguem muito, mas assim, já não... Mas, gente, assim, sério, estuda gramática. Talvez não da forma que eu estudo, eu pego gramáticas acadêmicas mesmo, coisas bem conceituadas pra estudar, gramáticas desse tamanho, assim, eu gosto. Mas pega uma gramática simplificada, mas estuda gramática. Sem gramática você não vai conseguir dar conta. Por quê? Porque depois que você aprende a gramática, o resto é vocabulário. Vocabulário você vai aprender com o tempo. Gramática você não vai aprender com o tempo. Gramática você precisa sentar e estudar. Porque mesmo que você assista muitas coisas em inglês e esteja acostumado a ouvir eles falando, se você não estudar gramática, você não vai conseguir perceber quando eles mesmos cometem alguns erros gramaticais que, na linguagem formal, é compreensível. Mas se você estiver fazendo uma apresentação de um trabalho ou falando num ambiente mais formal, isso vai ser considerado um erro. O próprio português tem isso. A gente sabe quando a gente está falando com os nossos amigos e quando a gente está apresentando um trabalho na escola, na faculdade, tem uma linguagem diferente. Então você precisa estudar gramática para você conseguir perceber essa diferença. Estuda! Pode ser uma gramática simplificada, você pode só ler ela, mas assim, é importante você saber os tempos verbais, você saber o que é um substantivo, o que é um adjetivo para aquela língua, porque nem todas as línguas têm a mesma percepção desses termos, dessas classes gramaticais. Então, assim, estuda. É muito importante e vai te ajudar demais. Quando você aprender bem uma gramática, as outras vão ser tudo por semelhança. Você vai sempre comparando, no português tem isso, no inglês tem isso também. Tem isso no inglês, mas no italiano não tem. Vai facilitar a vida de vocês. E, gente, dentro ainda da segunda dica, que é consumir produtos, se você começou agora a estudar uma nova língua, a sugestão que eu dou é aprenda por desenho animado. Gente, desenho animado ajuda demais. Porque o desenho animado ele é voltado para crianças e as crianças, teoricamente, estão aprendendo agora também a falar.
Tem uma linguagem mais simplificada, falam rápido também, então assim, você pode ter uma dificuldade com a velocidade, mas é um vocabulário mais do dia a dia, uma coisa mais de escola, casa, mamãe, papai, amigo, é uma coisa mais simples. Se você tá começando agora, veja desenhos, eu gosto muito de assistir o Homem-Aranha. É muito maneiro, eles falam muito bem, assim, eu gosto da forma que eles falam. E ainda é uma coisa que eu adoro, que é ligada a HQs. Então, assim, se você gosta de HQs, séries, assim, começa com coisas mais simples, desenho animado, uma música talvez pra criança, alguma coisa que seja mais simples, mas desenvolva a sua própria forma, gente. Estudar é muito importante. Então, aproveita esse tempo que você tá em casa, talvez um pouco entediado, para você estudar uma nova língua, porque é uma coisa que vai te acompanhar pro resto da vida e vai ser extremamente importante para o seu currículo e também para sua vida de uma forma geral. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o like, comenta aí e se inscreva no nosso canal. Um beijo, tchau!